Falemos então sobre crenças limitantes. Estas crenças limitantes podem ser crenças muito pessoais, muito nossas, e muitas vezes estão enraizadas em coisas que nos aconteceram na nossa infância e de que nós já nem nos lembramos. Por exemplo, aquela situação em que a nossa mãe ou o nosso pai nos dizia: tu não serves para isto, ou na nossa família nós nunca fomos bons para a matemática, por exemplo, e que inculca em nós uma crença de que nós, neste caso por uma tradição familiar, nós próprios nunca vamos ser bons na disciplina de matemática. Estou a dar um mero exemplo. Muitas vezes nós não nos lembramos de como é que estas crenças apareceram, nem sequer temos bem a noção de que elas existem, mas todos nós temos este tipo de crenças que são limitantes. O que fazer para ultrapassar estas crenças limitantes? Bom, desde logo, reconhecê-las. E reconhecê-las parte de estarmos atentos a nós próprios e a tentarmos perceber em que situações é que nós nos estamos a impor uma limitação que não é real. Como é que nós fazemos isso? Olhem, como eu disse, esta situação de estarmos isolados ou de termos mudado as nossas rotinas abre-nos oportunidades a aprender coisas novas. E, por vezes, o simples facto de nós, quando pensamos, olha, eu agora gostava imenso de começar a utilizar as redes sociais, uma vez que eu não sou muito de usar as redes sociais, porque não tenho muito tempo, mas agora que estou em casa fechada, porque não começar a usar as redes sociais? Mas eu sou péssima à informática, não sou boa com estas coisas, não tenho jeito para computadores. Aí está uma crença limitante. É possível que há alguma situação nós tenhamos tido um pouco mais de dificuldade ou alguém nos tenha dito que nós não servíamos para isto e lá está, nós estamos aqui a querer bloquear-nos. Olhem, desde logo, a nosso favor temos uma coisa que é a nossa própria constituição e a constituição do nosso cérebro. Já ouviram falar em neuroplasticidade? A neuroplasticidade não é mais do que uma capacidade que o nosso sistema nervoso tem, todos nós temos, de mudar e de se adaptar e de moldar-se a nível estrutural. A neuroplasticidade existe ao longo de toda a nossa vida. Isso significa que, mesmo quando nós somos já muito velhinhos, com mais de 90 anos, continuamos a ter neuroplasticidade. Ela vai realmente crescendo ao longo da nossa vida e é por isso que, por exemplo, as crianças muito pequenas têm muito maior facilidade em aprender um idioma estrangeiro do que os adultos. No entanto, a neuroplasticidade não desaparece. Ela existe ao longo da nossa vida e explica, por exemplo, também como é que o nosso cérebro se consegue adaptar até a lesões que sofre no fundo, moldar-se em função dos desafios que nos vão sendo colocados. Assim sendo, a neuroplasticidade o que nos diz é que nós somos sempre capazes de aprender uma nova competência. Portanto, acreditem nisso para começarmos com esta questão das crenças. Depois, há ainda uma outra coisa. Às vezes, a necessidade empurra-nos para aprender coisas que nós achávamos que não éramos capazes de aprender. Dou-vos um exemplo. Nesta altura de isolamento social e sobretudo a partir do momento em que as escolas foram fechadas, as crianças tiveram que ficar em casa e os professores tiveram que começar a encontrar formas de comunicar com os seus alunos à distância. Para muitos professores isto foi e tem sido uma grande dificuldade. Porquê? Porque não estão habituados a utilizar plataformas de ensino à distância, não têm muita facilidade em utilizar computadores. Ou acham eles que não têm? Aqui está uma situação em que um professor é forçado a dar o seu melhor e a aprender o mais rapidamente possível uma nova competência. E se calhar haverá muitos professores neste momento a pensar: pois eu até achava que não tinha jeito nenhum para isto, mas com um bocadinho de esforço e dedicação e pela necessidade, chego lá. Bom, foquemos-nos então em alguma competência que vocês desejem adquirir agora durante este período de alteração das vossas rotinas ou de novas rotinas. Vou usar como exemplo aprender uma língua estrangeira. Isto pode ser válido tanto para as pessoas que estão agora em casa em isolamento social, como para as pessoas que continuam a trabalhar fora de casa ou que estão em teletrabalho. Aquilo que eu vos pediria era, para começarem, que escrevessem no papel o que é que querem, qual é essa coisa que querem fazer. E neste caso, o que vamos utilizar como exemplo é aprender uma nova língua. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar que recursos é que eu tenho à minha disposição para conseguir pôr em prática este meu objetivo de aprender uma nova língua. Tenho tempo? Se a resposta é não tenho tempo, vamos então ver em que circunstâncias da minha vida é que eu posso arranjar um bocadinho de tempo para conseguir encaixar esta aprendizagem que eu quero. Será fazendo uma hora de almoço mais curta? Será levantando-me um bocadinho mais cedo de manhã? Enfim, é preciso perceber onde é que eu vou arranjar este recurso que me falta.
Igualmente, por exemplo, tenho os meios à minha disposição, tenho livros, tenho acesso à internet, tenho a possibilidade de ir a algum lado buscar estes recursos de que preciso para poder aprender estes meios. Então, vamos procurar, vamos ver onde é que eu os tenho e fazer o check também neste item. E assim, pensando um bocadinho fora da caixa, vamos ver que coisas que recursos é que nós temos e que recursos é que temos que adquirir para conseguir, neste caso, aprender um novo idioma. E depois há uma pergunta muito importante que nós temos que fazer a nós próprios, eu acredito que sou capaz, eu queria muito aprender agora, por exemplo, a falar italiano, imaginem, mas será que eu acho que sou capaz, tenho essa capacidade? E se a resposta for não, vamos ver o que é que me faz acreditar, perguntemos a nós próprios o que é que me faz acreditar que eu não sou capaz, não é? E também, o que é que eu perco em experimentar? E muito provavelmente, numa situação como a que nós temos atualmente, em que estamos todos em novas rotinas e em novas experiências, esta do o que é que eu perco em experimentar é capaz de não vos dar nenhuma resposta por aí além de negativa. Provavelmente não perdem nada em experimentar. Então deem-vos a vocês próprios o benefício da dúvida e resolvam pôr à prova e experimentar esta nova aprendizagem. Então agora que já temos um objetivo bem definido e que já verificarmos os recursos que temos e que necessitamos de adquirir para o poder concretizar, só falta uma coisa, é que esse objetivo tem que ser operacionalizado. E operacionalizar um objetivo significa torná-lo mais palpável. Desde logo, a ideia que eu tinha de que quero aprender a falar italiano, por si só, não é um objetivo concretizável. Porquê? Porque eu tenho que ser mais específica e dizer o que é que exatamente, ou o que é que significa para mim aprender a falar italiano. Então, o meu conselho é, repartam esse objetivo em mini-objetivos. Portanto, eu quero aprender a falar italiano, o que é que eu quero conseguir na primeira semana? Quero aprender 5 novas palavras, quero aprender a fazer 10 frases diferentes, enfim, tentem ser absolutamente específicos sobre o que é que querem aprender e façam os vossos objetivos semana a semana e dia a dia. Para terminar, escrevam tudo isso com a vossa mão de preferência. Tudo aquilo que nós escrevemos à mão torna-se mais real dentro da nossa mente. Portanto, escrevam esse objetivo num papel, escrevam os objetivos diários também, escrevam os objetivos semanais e comecem. Ao fim dos primeiros dias da primeira semana, avaliem a concretização dos objetivos e vejam se é necessário refazê-los, ou seja, redefini-los, porque podem ter sido demasiadamente ambiciosos ou também pouco ambiciosos. E com isto, vejam ao fim de algumas semanas onde é que vocês estão. Espero que consigam. É um grande desafio aprender coisas novas, mas é também uma grande oportunidade, por isso não a percam. Até breve.